Olá! Vamos falar de um assunto que hoje está no centro do debate jurídico: o julgamento com perspectiva de gênero. E é importante a gente começar dizendo o que ele é e o que ele não é. Não se trata de uma moda ou de uma escolha. Trata-se de um dever jurídico, uma ferramenta essencial para que a gente saia daquela ideia de igualdade só no papel e chegue numa igualdade real, substantiva, que funciona na prática. Para a gente mergulhar nisso, vamos partir de uma pergunta, quase uma provocação. Uma decisão judicial pode seguir a lei certinho, passo a passo, ser tecnicamente perfeita e ainda assim ser profundamente injusta? Pois é exatamente esse abismo que às vezes existe entre a lei escrita e a justiça na vida real que a perspectiva de gênero vem para questionar e principalmente para corrigir. E para construir esse raciocínio de forma bem sólida, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos questionar aquela imagem clássica da justiça cega. Depois, vamos fundamentar por que existe um dever de olhar. Em seguida, vamos conhecer a ferramenta brasileira para isso, o protocolo do CNJ. Aí a gente entra nos conceitos-chave que formam essas lentes de análise e, por fim, vamos ver como tudo isso se traduz na prática, em decisões que realmente transformam. Então vamos lá. Nosso ponto de partida. A gente cresceu com a imagem da deusa da justiça, a Têmis, de olhos vendados. A ideia é linda, simboliza a imparcialidade, que a lei é igual para todos. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é, em uma sociedade que é estruturalmente desigual, essa cegueira gera justiça de verdade? E aqui está o pulo do gato. Quando um juiz aplica a lei de uma forma supostamente neutra, sem levar em conta as condições de vida, as barreiras e as experiências de grupos que historicamente foram subordinados, como as mulheres, o resultado não é neutro. O resultado é a perpetuação da desigualdade. O direito que deveria combater a injustiça acaba, sem querer, reforçando a mesma estrutura que causa o problema. Certo, então se a cegueira não serve, é preciso olhar. Mas esse dever de olhar não é uma recomendação, uma ideia solta no ar. Ele tem uma base jurídica muito sólida, que vem de obrigações que o Brasil assumiu tanto lá fora, no cenário internacional, quanto aqui dentro, na nossa própria Constituição. E o nome técnico para esse dever, o nome que é fundamental para qualquer prova ou debate sério sobre o tema, é controle de convencionalidade. O que é isso? É a obrigação que todo e qualquer juiz no Brasil tem de verificar se a lei brasileira que ele está aplicando é compatível com os tratados de direitos humanos que o Brasil assinou. Isso está lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. E essa doutrina foi consolidada tanto pelo STF, no famoso recurso extraordinário 466.343, quanto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá no caso Almonacid Arellano. Então, olha só que importante essa distinção. Quando a gente fala em perspectiva de gênero, a gente está usando uma descrição didática, mais fácil de entender. Mas o termo jurídico, a chave que liga a tomada e aciona toda a estrutura do direito internacional, é controle de convencionalidade. Não estamos falando de opinião, de ideologia. Estamos falando de uma metodologia jurídica rigorosa e obrigatória. E quais são os principais tratados que esse controle aciona nesse tema? 2 são a base de tudo. Primeiro, a CEDAW, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 79. Ela é tipo a Carta Magna dos Direitos das Mulheres e exige, com todas as letras, que o judiciário elimine estereótipos de gênero. E segundo, a Convenção de Belém do Pará, de 94, que foca na violência e obriga o Estado a agir com devida diligência. Os dois foram ratificados e têm força de lei no Brasil. Ok, a gente viu as obrigações internacionais. E como o Brasil pegou isso e transformou em algo prático para o dia a dia dos fóruns. Foi aí que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, entrou em cena e criou uma ferramenta específica para guiar os juízes e juízas. O marco é a Resolução 492 de 2023. Através dela, o CNJ tornou obrigatória a adoção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero em todo o Poder Judiciário. Veja bem, não é uma sugestão, é uma ordem. Passou a ser um comando institucional para toda a magistratura brasileira. E os objetivos desse protocolo são muito ambiciosos. Não é só orientar, é buscar concretizar o direito à igualdade, romper com a cultura de preconceito e superar a influência de estruturas como o patriarcado e o machismo em todas as áreas do direito. E isso é importante, não só no direito penal ou de família, mas no civil, no trabalhista, no tributário, em tudo. E, claro, manter um diálogo constante com as decisões das cortes internacionais. E vale a gente saber que o Brasil não está sozinho nessa. O nosso protocolo é fortemente inspirado no modelo que já existe e é consolidado lá na Suprema Corte do México. O modelo que, aliás, nasceu depois de uma condenação que o país sofreu na Corte Interamericana.
Isso mostra que a gente está inserido numa forte tendência de aprimoramento da justiça em toda a América Latina. Muito bem. Já entendemos a base legal e a ferramenta nacional. Agora, vamos afinar o nosso olhar. O que significa exatamente colocar essas lentes da perspectiva de gênero? O protocolo nos dá um verdadeiro kit de ferramentas conceituais para fazer essa análise. O primeiro conceito, e talvez o mais importante, é o de estereótipos de gênero. Com base em estudos de juristas importantíssimas como Rebecca Cook e Simone Kussek, o estereótipo é aquela ideia pré-concebida, aquela generalização sobre como homens e mulheres são ou deveriam se comportar. Sabe, a mulher que é mais emotiva, a mãe que tem o dever natural de cuidar. O que o protocolo e a CEDAW dizem é que o judiciário tem que ser um lugar de combate e não de reprodução desses clichês. O segundo conceito é simplesmente indispensável hoje: interseccionalidade, um termo cunhado pela jurista Kimberly Crenshaw. A ideia aqui é poderosa. Não dá para analisar o gênero sozinho no vácuo. A discriminação que uma mulher negra e pobre sofre não é a mesma que uma mulher branca e de classe alta sofre. O gênero se cruza com a raça, com a classe social, com a orientação sexual, e um juiz precisa ser capaz de enxergar esses cruzamentos para fazer justiça de verdade. Outro ponto que o protocolo pede atenção é a chamada discriminação indireta. O que é isso? É aquela situação em que uma regra ou uma prática parece totalmente neutra, vale para todo mundo igual, só que na prática ela acaba prejudicando muito mais um grupo específico. Imagina uma empresa que exige disponibilidade total para viagens. Parece neutro, certo? Mas uma sociedade onde as mulheres ainda são as principais responsáveis pelo cuidado dos filhos, essa regra vai excluir muito mais mulheres do que homens. Identificar isso exige olhar para o contexto. Certo, passamos pela teoria. Mas como é que isso tudo muda o resultado de um processo? Como que esses conceitos transformam o direito numa ferramenta de justiça de verdade, no caso concreto? Esse quadro comparativo aqui deixa tudo bem claro. Pensa no direito de família, numa partilha de bens. A abordagem tradicional faz uma divisão matemática do que foi comprado durante o casamento. Já a abordagem com perspectiva de gênero vai além. Ela reconhece que o trabalho doméstico e de cuidado, que não é remunerado e é feito majoritariamente por mulheres, também é uma contribuição econômica para o patrimônio. No direito penal, em vez de só checar os requisitos do artigo 312 para a prisão preventiva, o juiz vai aplicar a decisão do STF no habeas corpus coletivo 143.641, que manda substituir a prisão de gestantes e mães, olhando para o impacto na vida dos filhos e para a vulnerabilidade daquela mulher. O resultado prático é completamente diferente. E para a gente fechar o raciocínio, é fundamental cravar essa ideia. Julgar com perspectiva de gênero não é ativismo judicial. Não é impor uma visão pessoal de mundo. É aplicar um método de interpretação do direito. Um método dogmático, com a mesmíssima legitimidade técnica da analogia, da indução, da dedução ou da aplicação dos princípios gerais do direito que todo mundo estuda. É mais uma ferramenta jurídica na caixa de ferramentas de quem julga. E a gente encerra com a reflexão que o próprio protocolo nos deixa, que é a grande questão de fundo. Como o Poder Judiciário pode usar a sua imensa força não para simplesmente repetir e carimbar os preconceitos e os estereótipos que já existem na sociedade, mas para ser um agente ativo de transformação, um espaço que ajuda a romper com essas culturas de discriminação. A resposta, como a gente viu, passa pela aplicação séria e técnica de um dever jurídico que já está posto. Se essa análise te ajudou a organizar as ideias e a aprofundar seu conhecimento sobre o tema, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. É esse apoio que nos permite continuar produzindo conteúdo com essa densidade, indo a fundo em temas essenciais como este. Muito obrigado.